aqui com a Andresa Vilela. Essa mulher já passou por tanta coisa, gente, que eu acho impossível você que tá assistindo a gente não se identificar com pelo menos uma das coisas que atropelou a vida dela, assim, é muita história, é difícil caber tudo num episódio. Ela vai contar pra gente tudo nos mínimos detalhes daqui a pouco, mas acho que a Má já pode dar um pouquinho de um spoilerzinho do que tá por vir. Vamos lá, gente. Engravidou tomando anticoncepcional e pílula dia seguinte. Depois foram 2 abortos. Herpes zoster, que causou uma arritmia. Violência obstétrica. E um parto de risco, em que ela talvez não saísse nem viva desse parto, teve que assinar um termo, foi um negócio meio violento. E logo depois, uma nova surpresa, gravidez de trigêmeos. Então, gente, é isso que a gente vai conversar hoje. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas vai ser uma conversa muito boa. E a Mari Seixas tá aqui com a gente de novo, nossa psicóloga linda que eu amo. E é isso, Dre. Vamos lá, vamos começar essa história sua, tá? Eu quero saber desde tudo, como que foi sua vida, como que você passou por tudo, essas crianças lindas que você tem, essa sua família. Vamos lá. Obrigada, gente, primeiro por poder, assim, dar a chance de compartilhar essa história com vocês. A gente que agradece, né, Fê? Né, Fezinha? Você falou, obrigada, Dre, por vir aqui e contar isso pra gente, porque o que a gente busca é bem isso, as mulheres têm histórias, né, que a gente se identifica tanto e essa sua tem muita coisa, muitas emoções. Vamos lá. Então, eu já namorava há 10 anos o meu marido e a gente estava no início para ver aquelas questões de casamento, né, de estar oficializando, fazendo lista, vendo local de festa, enfim. Quando eu descobri que estava grávida, né, foi uma surpresa muito grande, porque eu tomava pílula anticoncepcional, né, inclusive uma das vezes cheguei a tomar até a pílula do dia seguinte, né, e aí eu estava grávida do Matheus, então foi uma surpresa muito grande, foi um baque a princípio, porque a gente não estava esperando, não foi nada planejado, né, então naquele momento a gente teve que colocar as questões do casamento, de festa, enfim, de lado e focar realmente em nós e na nova vida que estava surgindo aí, né, pra gente. E nesse momento, teve algum sentimento assim, sei lá, de frustração, de não realizar talvez um sonho de casar? Como que foi pra você essa mudança ali de última hora de rota? Eu acho que é muito engraçado isso, porque parece que já vem aquele instinto materno que te coloca assim, o que é prioridade na sua vida. O casamento bonito. A festa de casamento, aquilo que você idealizou por tanto tempo, ai, que lindo. Não passa mais a ser prioridade. A prioridade passa a ser o bebê. Né? Então, assim, onde eu vou ter ele, tem que ter uma casa, né? O que ele precisa, né? Então, são outras preocupações. A partir daquele momento a gente entende o que é ser mãe, né? Que você começa a saber priorizar. Antecipou, na verdade, a gravidez que talvez ocorresse ali daqui a alguns anos, né? Dali a alguns anos acabou antecipando, atropelando o casamento, né? Exato. E aí? E aí, o Matheus nasceu, tudo certo, você voltou e ele foi, você falou, é mais ou menos uma história igual a minha. Ele foi crescendo, a vida tava ficando mais fácil, né? Mas a criança fica pedindo irmão também, né? Sim. Quando a gente tem filho único, eles pedem, né, Mari? Você já deve ter passado por isso também. A Rafa pediu um tempinho, aí a gente tentou por um tempinho, não veio, eu falei, também... E daí tá tudo certo. Tá tudo certo. E daí, amiga, como foi? O Matheus insistia demais, né? Eu confesso que assim, a gente já tava com um pouquinho de preguiça, porque ele já tava completamente independente, você começa a viajar bastante, né? Enfim, outro ritmo. Ele tava com quantos anos, não sabe? Matheus ele começou a pedir com 7 anos, mais ou menos. E aí eu falei, bom, o relógio biológico também tá batendo, né? Então a gente precisa resolver se vai ter ou não. Sim. E aí falamos, não, vamos ter, até porque eu sou de uma família pequena, então eu sempre quis ter uma família um pouco maior, me preocupava realmente o Matheus lá na frente, quando eu fosse mais velha, né, você tem essa preocupação, e aí a gente decidiu tentar engravidar,
né? Foi aí o primeiro passo que a gente deu, né? E aí, nessas tentativas, eu engravidei e acabei tendo um aborto espontâneo, enfim. Só que daí, durante essa gravidez, a minha imunidade caiu, o que acabou desencadeando uma herpes zoster, né? Então eu tive uma herpes que eclodiu dentro da minha audição, né? E eu acabei perdendo o bebê. Então eu tive um aborto junto com uma herpes. Essa herpes me desencadeou uma paralisia facial, onde eu fiquei completamente com o rosto do lado esquerdo desconfigurado, né? Sem mexer durante 6 meses, né? Então eu não mexia a boca, eu não fechava nem abria os olhos, eu não tinha essa movimentação. Quantos anos você tinha nessa época, Adri? Tinha 35 anos. Gente, E como você se sentia? Porque não deve... Eu acho que deve ser uma das coisas mais horríveis você, né, ter alguma coisa no rosto. E como que você se sentiu? Como você teve força pra... Porque é difícil até recuperar, né? Precisa de muita física, precisa realmente... Como que foi, assim, essa fase pra você? Foi muito difícil, mas eu acho que assim, eu via muito meu filho, eu queria muito dar para ele um irmão. Então essa força de eu passar por tudo isso e tentar novamente uma outra gestação é o que me moveu bastante, né? E é claro também, com a minha rede de apoio, meu marido, meu filho, meus pais, todo mundo em casa, minha família, né? Me ajudou a superar, mas não é fácil. São muitas né? camadas, porque você tava querendo engravidar, aumentar a família. Aí você tem um problema de saúde, né? Que você comentou com a gente antes que você descobriu que era herpes quando você acordou com o rosto meio paralisado, né? Metade. Isso. E aí mexe com a autoestima da pessoa. Mexe. Então, assim, eu acho que são tantas E já era um aborto junto pra lidar. Já é muita dor. Muita Uma coisa, fase difícil. né? Muita coisa. É muito difícil, muito difícil. Essa parte, principalmente estética, digamos assim, mexe muito com a gente, né? E eu já tava com questão hormonal, porque você tá numa gestação, você já tá com aqueles sentimentos todos, né, embaralhados, né? Então foi bem difícil, mas com muita paciência, resiliência, fisioterapia, acupuntura, rede de apoio, a gente acabou conseguindo passar por isso. E a sua vontade, né? E a vontade, né, de tentar novamente. Né? Então, por tudo isso que você estava passando, da herpes, que daí você acabou descobrindo meio que logo a arritmia, né? Exato. Que foi causada pela herpes, foi tudo muito junto. Foi Dri. tudo muito junto. Só que ao mesmo tempo, pelo que você tá falando pra gente, o que te deu força nesse momento foi a próxima gravidez. Exato. De você tava focada lá ainda. Tá. Não é que você desfocou nesse momento, né? Você passou por isso pra atingir aquele seu objetivo. Exatamente. Mas você teve mais um aborto ainda antes Eu de tive engravidar pela Exato. segunda vez. Exato. Antes de ter o segundo filho, né? Tive mais um aborto. E aí, depois desse aborto, aí fui fazer uma série de exames. O médico falou, vamos dar uma investigada para ver, né, o que realmente é. E aí, eu tava com alguns miomas e o médico falou, vamos retirar esses miomas, porque possivelmente até essa questão do aborto pode estar relacionada também, não somente a herpes, mas aos miomas. Então, eu retirei os miomas e um mês depois eu engravidei. Aí, engravidei do meu segundo filho, do Dante. Então eu costumo dizer que o Dante foi o meu único filho devidamente planejado. o Dante, eu planejei você, só. É verdade. Não, é muito legal essas coisas que ela tá falando muito rápido, né? Contando da vida dela, tudo em poucos minutos, assim, até aqui. Mas eu acho legal pra quem tá assistindo, né? Às vezes a gente tá passando por isso, alguém que tá vendo tá passando por isso, e a gente se sente muito sozinha, você tava falando, né? A gente acha que ninguém mais tá passando por aquilo, porque só comigo, porque só eu, é muita coisa, uma atrás da outra. E você tem uma história linda, né? Porque no fim, você formou uma família enorme. Sim. Do jeito que você queria. Quer dizer, você nem imaginava. Você falou assim, não, eu queria ter uma família
grande, porque é uma delícia, né? Sim. Família sim, grande. Sim. Mas Então- foi assim, completamente acima das minhas expectativas, né? Aí veio o Dante, então. Peraí, mas assim, eles têm, o Dante e o Matheus, eles têm 10 anos de diferença, é isso? Isso. Dá exatamente 10. Isso. Foi em 2009 e Isso. outro em 2020. Eu engravidei do Dante no final de 2019, né? E uma coisa interessante, gente, que a gente tava conversando aqui antes, foi que assim, a Dre tem. O Matheus, que é o primeiro filho dela, tem a mesma idade de uma filha minha e da Fê, que é a filha que fez a gente ser amigas. E né, em 2009, quando a gente teve eles, a gente tava passando, eu não sei se eles chamavam de pandemia, não era pandemia, mas tinha uma epidemia, epidemia. um surto de uma gripe que era H1N1 e era muito, muito preocupante para as grávidas Sim. naquela época, porque tinha muitos casos de a grávida pegava a gripe, ela tinha o bebê e a mãe morria. Tá. Então, foram meses de gravidez, a Fê até falou, eu fiquei bem preocupada. Era pânico, tinha então pânico. eu não saía muito na rua, eu realmente fiquei mais em casa, não podia ir no shopping. A minha gravidez, assim, cada vez de comprar uma roupinha, você tinha que pensar direito como que você ia fazer, né? A gente ainda não tinha passado por uma pandemia. Eu acho que só quem tava grávida nessa época vai lembrar, porque até muita gente parou de levar filho pequenininho na pré-escola, que a gente ia, né? Você sabia disso porque você já tinha uma filha. Eu só tava grávida do primeiro filho, verdade. então eu... E isso foi uma coisa interessante que eu falei com a Dre, porque ela teve o Matheus dessa, que foi na H1N1, e o Dante já nasceu no Covid, porque eu já tinha a minha segunda filha no Covid. E o Dante, ela pegou toda aquela situação foram os de dois, quando então, tava os dois começando. marcos. Tá, Dois entendi. marcos, Foi no auge, né? Porque a pandemia começou em março, o Covid começou em março e o Dante nasceu em maio. Tá. Então foi bem naquele começo, aquela loucura, onde tava tudo Eles tudo até queriam fechado. mandar, eu tive o Matheus nessa época, eles mandavam a gente embora rápido da maternidade, não podia receber visita, foi bem... Não, foi uma complicado. coisa, um momento de felicidade, era angustiante, né? Na verdade, você entrava no hospital e você não sabia se você ia sair. E é bem sair, no começo da pandemia, né? Exato, Porque a gente não entendia queria nada. estar no hospital. E vocês, como grávidas, vocês teriam que estar lá por causa do bebê nascer. Sim. Então, assim, com certeza pra vocês não foi nada Não, fácil. deve A ter- Fernanda, até- ela costuma lidar melhor, assim, numa situação dessa. Se fosse eu, gente, eu acho que ia ficar completamente. Mas o caso da Dre, né, pro parto desse segundo filho do Dante Teve. foi muito... Além da pandemia, Especial. Dre, conta pra gente como foi. Foi bem difícil o parto. Na verdade, como a gente já disse, então a questão da herpes deixou uma sequela muito grande, que foi a arritmia, né? Então, durante toda a gestação do Dante, eu fui acompanhada, além da obstetra, eu fui acompanhada também por um cardiologista, para ter a certeza que tudo ocorresse bem. E na hora do parto, todos os médicos sabiam realmente da minha condição clínica, né? E o anestesista, ele entrou no quarto para que eu assinasse o termo da anestesia, né? Um termo que é comum para qualquer cirurgia, né? Que o paciente tem que assinar. E aí, na hora que eu fui assinar, ele falou, é bom que você assine, que você tem que estar ciente que a qualquer momento você pode ter uma parada cardiorrespiratória e pode morrer. Então, aquele momento de felicidade que você tá, né? Porque você ia nascer o seu filho, aquele momento, na verdade, vira uma angústia muito grande, né? Que você fala, eu vou morrer, né? Qual era a sensação que você tinha nesse momento? Você tinha... Como foi, assim? Tava você e seu marido só lá e como que foi isso? Na verdade, eu olhei para ele e eu comecei já a fazer os planos como se eu não voltasse do centro cirúrgico, né? Então, eu falei para ele o que eu queria que ele fizesse, como que eu queria que ele cuidasse dos meus filhos. Meu Então, foi assim uma situação muito angustiante, né? Muito angustiante mesmo. E como se ela tivesse que mudar o canal, né? Então, assim, eu tô aqui conectada com ter meu filho, em receber vida, em todo um projeto meu. Aqui, de repente, vem uma notícia que eu tô reprogramando a minha morte. Em vez de ter um Exato. início, eu vou me despedir de todo mundo e... Né?
Não teve nenhum aviso prévio disso, foi indo pra sala cirúrgica, né? Indo pra sala cirúrgica. E pelo que você falou, ela falou assim, logo em seguida, o médico saiu, a enfermeira já chegou, vamos para o... E como que você falava? Você chorava? Como que foi? Eu chorava, fiquei completamente descontrolada. E quando eu cheguei no centro cirúrgico, a médica teve que conversar comigo, porque não conseguiam nem me colocar na maca, né, para fazer toda a questão da preparação da cesárea. E aí, muito custo, eles conseguiram me controlar e aí conseguimos realizar o parto. Mas assim, foi uma sensação que vai ser inesquecível. Não desejo para ninguém que passa por esse tipo de violência obstétrica ou uma violência médica. E você depois desse parto, como que foi? Vocês conseguiram ir embora? Não, mas daí reprograma tudo que a Mari falou, né? Então você programou pra vida, daí você reprograma rápido porque vai ser a morte. E daí você fala, não morri, né? Aí você volta naquele, né, você muda de novo o canal, mas só que você tá com a dor, com o trauma. O trauma. Mas eu acho que no momento, quando você tá, a adrenalina toda, você não consegue pensar. Você vai indo. Eu acho que você só pensa depois que a poeira baixa, que passou, que aí que você vai fala, realizar, eu podia né? ter morrido. Né? Você está falando de uma capacidade que a gente tem, e você é prova viva aqui hoje dessa capacidade da gente realmente se adaptar a uma situação de emergência ou uma urgência. A gente acha que não vai dar conta, né? Eu escuto muito isso em consultório. Eu acho que eu não vou dar conta. De alguma forma a gente vai dar. A gente não pode desconfiar da nossa capacidade que a gente tem de lidar com uma notícia ruim, com uma surpresa, mas existe um custo emocional. Sim. E esse custo emocional, a hora que passa, é isso que você está contando, né? A hora que passa, você fala, gente, eu lidei com tudo isso. E aí é a hora que... a gente escuta muito isso, né? Tipo, passou por um estresse, passou... Nossa, eu gripei depois. Ou aconteceu alguma coisa comigo, que é a hora que aquela adrenalina baixou. E quanto tempo que você ficou, Dre, depois, assim, com essa sensação ainda presente ali? Olha, essa sensação, assim... durou uns 3 meses até eu engravidar novamente. Gente, foi difícil, foi um trauma, mas eu não consegui nem curtir o trauma. Não, mas olha aí, você já tá pulando uma parte que muita gente também deve ter passado no pós-parto, na maternidade, que você teve alta e o seu filho Dante, recém-nascido, não teve alta, né? Isso. Ele ainda ficou alguns dias ou semanas na maternidade, que também é outra violência pra mãe, né? Recém-parida, uma dor. Não, no caso do Dante, você ficou junto na UTI, que foi assim, eu acho que foi isso. Você ficou em uma UTI e ele na outra. Eu fiquei numa, ele na outra, daí eu saí, ele continuou. Eu tive ela saiu alta. antes, ela teve alta e Eu ele tive não. alta e você ele teve continuou. O alta. Dante ficou 20 dias na UTI. Dante ficou 20 dias na UTI. E qual era ele? A questão dele era pulmonar? O pulmão não estava pronto, né? Então a saturação caía. Depois ele acostumou com o oxigênio, que tem esse problema. O bebê se acostuma com o oxigênio, né? Eu não sabia isso. Como então, que é isso? Tem que fazer o desmame. O oxigênio fica no narizinho. Isso. Então eles vão. E bem fraquinho, é o mínimo. Eles usavam o mínimo. Só que o mínimo ele sentia falta, porque ele acostumou. Então eles fazem um desmame, né? Então foram 20 dias até que ele saiu do UTI. As mães de UTI, elas são muito unidas. É muito engraçado, porque são cada história que você fala, não é possível, né? E aqueles bebezinhos indefesos, né? O seu era até forte, perto. O meu era maior. Tem bebê que não tem nenhum mas quilo. o meu é o maior. E assim, e não consegue sair, né? Olha aquele pequenininho. Então, é muito triste. É um lado que eu falo da maternidade que ninguém te conta. Só quem passa por isso. E essas mães de UTI, porque assim, todas estão com saúde, esperando o bebê melhorar. Então, vocês conversam? Como que é? Uma quer saber do bebê da outra, uma dando força pra outra. Quando o Dante nasceu, foi no auge da UTI, da pandemia. Então, o que acontece? A gente não conseguiu criar esse vínculo, até porque o tempo eles dividiam
poucas mães no tempo, então a gente não podia conversar entre si. No saguão do hospital não podia, a lanchonete do hospital estava fechada, então você não tinha nenhum ambiente para você conseguir efetuar essa troca. Não tinha nem o apoio humano ali, Não, né? O pra contato efetuar humano essa por conta troca. da pandemia, Foi né? muito difícil. Então, eu costumo dizer que foi muito solitário. Foi uma maternidade solitária, né? Não acho que só para mim, mas para todas as mães que tiveram filho nessa época, né? Foi bem difícil. Nossa, imagino. Tava tudo muito diferente, né? Muito diferente. E daí você podia subir lá com... Subir, nem sei, né? Você podia ir até a UTI com o seu marido junto? Era um separado do outro? Era um separado do outro. Ou eu ou ele, né? Um por vez, um por a cada hora que tinha lá os Você horários. podia pôr ele no seu peito? Você fazia canguru? O Dante eu colocava em alguns momentos, mas ela tentava evitar ao máximo por conta da Covid, Ai, não era nem pelas beleza. questões dos bebês, né? Então, E foi ajuda difícil. muito o desenvolvimento, Sim. ajuda alta quando eles têm esse contato no peito pelado com mãe Pele e com pai. pele, Sim, né? Mas foi essa questão da Covid acabou prejudicando muito, né? Eu acho que não só as mães, mas também os bebês, né? Que Com estavam no certeza. hospital, né? Então. Daí você foi com ele difícil. pra casa, tudo feliz, tudo voltando ao normal, ó, gente, deu tudo certo. Tô aqui, tô viva, meu Vai filho ser bem. Daí a hora que relaxou, relaxou, engravidei. Rodrigo, como que foi que você descobriu que você tava grávida? Você começou a sentir sintoma, porque você não foi fazer o teste, né? Como que foi? Ele tinha 3 meses de vida. O Dante ia fazer 3 meses. Ele ia fazer. Viu? E daí você foi escovar o dente, porque eu tenho eu sei se eu tô grávida na hora que eu vou escovar o dente. Como assim? Dá um enjoo. Daí eu falo assim, cara, isso aqui não tá normal. Na verdade, eu fui na cozinha e tava um cheiro de café muito forte. E Daí você já... eu falei, gente... Aí na hora eu falei, eu tô grávida. Mentira, Pronto. mentira. Eu falei, eu tô grávida, não é possível. E aí eu fui fazer teste da farmácia, comprei, sei lá, uns 6 testes de farmácia. Até um dá negativo, quem sabe? E aí eu lembro que deu todos os positivos, todos. Não tinha jeito de desconfiar. Aí o meu marido falou, imagina, vamos fazer exame de sangue, porque isso daí tá dando errado. Ai, coitado do seu marido, nem te aproveitou direito. Aí foi fazer o exame de sangue no laboratório com o bebê de 3 meses, com o Dante ainda. Aí fiz o exame e aí o resultado Puerpério ainda. super positivo, né? Super positivo. Não, mas foi mais Super positivo do que o positivo. normal, né? Daí o Foi positivo. Foi mais positivo que o normal. Aí a médica pediu, como deu um volume do beta-HCG muito elevado, ela falou, Andresa, vamos repetir o exame, mas agora vamos fazer ultrassom. Não vou nem fazer o beta-HCG porque tá esquisito. Pode ser uma questão hormonal, porque o Dante acabou de nascer. Pode ser uma questão hormonal, né? Então, vai fazer o ultrassom transvaginal. E aí eu fui sozinha, porque Deixa eu beber em casa. pandemia, eu fui sozinha. E de repente, E aí linda. fiz ultrassom e realmente descobri uma outra gravidez. Mas não foi uma gravidez comum, né? Foi uma gravidez de gemelar. Então foi um susto muito grande. De tri. Primeiro ela ela falou que ela achou que era gêmeos. entendi. Ela achou que era só 2. Só 2. Mas ela sabia que tinha alguma coisa lá. Mas né? a médica falou, volta semana que vem, porque eu tô achando alguma coisa esquisita, mas a princípio eu não vou falar nada. Então, na hora que a médica falou isso pra você, eu falei assim, se você ia falar, o que é esquisito? Tem alguma coisa de errado? Você ia pensar que é um Doença, problema. né? Daí disse que Eu ela até perguntou na perguntei hora. pra ela, doutora, é alguma doença, é algum problema? Ela falou, não se preocupe quanto a isso, não é. É só uma questão realmente que eu preciso ter certeza antes de estar passando uma informação pra você. Eu falei, tá bom. Bom, fui embora, chocada, né? 2. Enfim, cheguei em casa, contei pro meu marido, contei pra minha mãe, ninguém acreditava, eu tive que mostrar ultrassom pra todo mundo ler. Tem 2 aqui, ó, 1, 2. Ninguém acreditava que eram gêmeos. E aí, depois de uma semana, eu repeti o exame. Aí seu marido foi com você nesse Aí ele próximo? foi comigo. Pra acreditar, porque aí né? eu... Você não ia acreditar. Não, A gente não tá acreditando, né? Aí eu falei, vai comigo, porque ela disse que tem alguma coisa que ela precisa confirmar. E aí ele falou, vamos. E chegando lá,
ela confirmou que tinha um terceiro bebê. Então era uma gravidez de trigêmeos. Mas quando a gente escutou o coraçãozinho dos bebês, um dos bebês o coração estava fraquinho. Então ela falou, vamos repetir o exame novamente daqui uma semana, porque tem a possibilidade de não evoluir essa gestação. E aí, depois de uma semana, a gente foi fazer o ultrassom e realmente o bebê tinha parado de evoluir. Né? Era uma coisa que era previsível, né? De acordo com os batimentos que ele tava bem diferente dos outros dois, né? Você até comentou que ele estava em outra placenta. Eram duas placentas, né? E o Benício e o Davi estavam em uma. Sim, né? que são gêmeos univiterinos, univiterinos. que é muito raro, gente. É muito, muito raro. Sim. Não dá pra saber quem é quem. Mas você jogou na Mega Sena também. Eu vou te falar que eu jogo e não acerto nem. Não acerta. É possível. Porque na vida a gente acerta. Mas... É verdade. Mas, André, me conta agora, daí, beleza, já tinha passado por tudo isso, o médico que tinha feito aquilo, que você tinha riscos na hora do parto. Como que foi daí, no caso, pros seus médicos, seu cardiologista, como que foi a partir de agora estou grávida de gêmeos? Quer dizer, se o parto de um já era complicado... E calma aí, quantos anos você tinha quando você engravidou dos gêmeos também? Você já tinha essa 40, questão? né? 40. 40. Então é risco porque é gemelar, é risco porque tem 40 anos. 40 já é considerado e é gravidez de risco risco. porque tem arritmia. Exato. Então, o que os médicos falaram do seu caso? Bom, meu cardiologista, ele falou, Andressa, a gente não vai dar, a gente vai ter que ver a viabilidade de continuar ou não com essa gestação. Outra emoção para uma pessoa só. Gente, é muita coisa. Sim. Então daí você não sabia, você além de ter tido esse susto de estar grávida após 3 meses, ser gêmeos, Não, depois você não sabe se você gêmeos. comemora, tipo, é muita confusão E mental. agora que você tava, você não sabia se você poderia ter esses bebês. Exato. E aí foi feita uma junta médica, né? Então eu fui encaminhada para um especialista em arritmia para ver a viabilidade ou não de continuar essa gestação. Nesse momento, você sentia alguma coisa? Tipo assim, vai dar tudo certo, eu acho que eu vou... Tinha alguma intuição de mãe nesse sentido? Ou não? Eu acho que assim, eu tava tranquila. Gente, já tá só chorando. Eu falei assim, não é possível que eu passei por tanto e que não vai dar certo. Olha. Sabe, eu tava otimista. E você tinha um recém-nascido em casa. Eu tinha um muito pra uma pessoa recém-nascido. só, gente. É muita coisa. Muito. Então, assim, mas... O otimismo ali naquele momento prevaleceu. Não é possível. Vai dar certo, porque eu já passei tanta coisa, Olha né? o poder da mente, gente. Então, aí foi feita uma junta médica, eu fiz uma série de exames, né, laudos, enfim, cardiologista, especialista, obstetra, anestesista. E aí, não, é viável. Só que eu fui saber dessa viabilidade, eu já estava com 4 meses, assim, então... E você tomava medicamentos para... Podia tomar alguma coisa para essa arritmia? Eu não sei, desculpa. Não, a gente, na gravidez dos gêmeos, eu parei de tomar qualquer medicamento de arritmia, porque o medicamento, ele me prejudicava, ele fazia minha pressão cair. Porque geralmente todos os medicamentos cardiológicos, eles fazem a pressão cair. E a minha pressão já é muito baixa, entendeu? Com a gestação, já mexe com a pressão. Então o médico falou, não vamos tomar medicamento no coração. E foi a melhor coisa que fiz, porque eu não tive nenhum problema durante a gestação inteira. Olha. Aliás, nenhum. Você não precisou ficar de repouso? Nada, Você nada, levou sua vida nada, normal, nada, cuidando do nada. bebezinho e do seu Completamente. meninão. Completamente. Vida completamente normal. E Mas você se sentia bem? Ou a Super. gravidez foi uma gravidez pesada, de Não. gêmeos? Há 40 anos. assim, né? a barriga 40 anos. A barriga ficou enorme, uma barriga gigantesca, você tem um pouco de falta de ar, não tem como, né? Um incômodo muito grande. Eu carregava muito o Dante, então com uns 4, 5 meses eu já não podia pegar no colo, né? Que foi um momento difícil pra mim, porque eu tinha um bebê, então assim, como que ele quer vir com a mamãe? Eu não vou pegar. Ai, gente. Foi uma situação difícil, Lidar mas com assim, muitas coisas, né? é muita coisa ao mesmo tempo, né? São muitos sentimentos aí.
ao mesmo tempo. Mas eu falava, vai dar certo, vai dar certo. Claro, um apoio que eu tive, uma rede de médicos maravilhosos, que me apoiaram, que me acolheram e principalmente que deram segurança, né? Então, assim, eu pensava que sorte a minha poder ter isso. E quem não pode, né? Então, e você fala mesmo que essa equipe dos médicos é muito maravilhosa, né? Que te acompanharam e fizeram tudo certinho, né? A gente for ver aí que teve um médico que deu uma mancada, mas que teve muitos outros que falam que até que você é um case de sucesso, amiga. Tudo deu certo, né? Não, eu falo que eu devo muito a eles, porque esse apoio, você encontra muita pessoa que não te agrega nada, que te atrapalha, que te causa insegurança, enfim. Mas quando você tem que ser otimista em pensar que existem pessoas boas, que têm empatia, e graças a Deus eu encontrei essas pessoas no decorrer aí da gestação dos gêmeos e me acolheram de uma forma que foi fundamental e que hoje eu falo que não são nem médicos, são amigos. Sim. Entendeu? legal. Porque Como faz a diferença, faz né? essa A diferença. relação, né? Num tratamento humanizado, né? Se colocar no nosso lugar, Sim. né? Odreda, então a gravidez correu bem, os meninos nasceram bem. Nasceram prematuros, com 34 semanas, foram pro UTI, o que era previsível. Eu não fui pro UTI, passei super bem, fui direto pro quarto, diferente da gestação do Dante. E o Davi nasceu com condições respiratórias muito ruins, então o estado dele era grave, né? A gente não sabia realmente quais seriam as condições dele. Mas graças a Deus, depois de 20 dias, a gente saiu com os dois da maternidade. Então, ótimos aí, já com seus 4 anos de idade, né? Já. O Dante com 5. Não, o Dante tem um tempinho que fica todo mundo com a mesma idade. Tem uns dias, né? Tem uns dias que ele não dá nem um mês, mas né? Ai, E ainda teve a outra, né? Porque ainda teve mais um caso aí que muitas mulheres podem se identificar, porque você é uma fertilidade absurda, né? Porque você engravidou da primeira vez com a pílula anticoncepcional e a do dia seguinte. Depois você teve essa gravidez espontânea de trigêmeos com 40 anos. E antes teve o Dante. E aí o medo de engravidar de novo bateu. Bateu. Bate, né? Essa questão hormonal dos 40 anos mexe muito, né? Então, eu fiz a laqueadura, não fiz no parto dos gêmeos, eu fiz depois. E fiz a laqueadura. E aí, mesmo com a laqueadura, eu tive muita hemorragia por questão de endometriose. E aí o médico falou, Andresa, vamos resolver isso, vamos tirar aqui, do jeito que você é, até com laqueadura. Ai, Você corre o perigoso, risco, claro. vamos resolver isso. Vai arriscar. Não. E aí a gente resolveu. Tirar o útero. Tirei o útero. Tá. E sabe o que eu queria falar também? É que agora a gente contou essa história, né? Essa parte de tudo acontecendo junto. Mas a gente, quando a gente é mãe de uma criança só, sabe? A gente já consegue, a gente já sente, gente, culpa por qualquer coisa, né? Então a gente faz assim, eu sempre fui dessas, assim, eu sempre, quando eu tava longe da minha filha, eu já tava culpada, sabe? Eu sempre tive um negócio assim. E eu queria saber você, como que foi? Porque com esse turbilhão de coisas que aconteceram juntas, eu acho que você não sabia pra que lado ir. Como que você passou por isso? Você sentia muita culpa? Não tinha muito tempo? Você tinha uma rede de apoio? Como que você sentiu, assim, tudo isso? Ô, Má, eu acho que a culpa a gente sempre tem. Independente, a gente tá fazendo o nosso melhor, mas a gente carrega essa culpa, né? Nasce um filho, nasce uma mãe com culpa. Eu acho, não existe gente, isso, que coisa. né? Por melhor que você faça, por melhor que seja a sua rede de apoio, mãe, né? Babá, enfim, marido, filhos, não interessa, a gente vai acabar se sentindo culpado. Mas a gente tem que saber que o que a gente está fazendo, se é o melhor, pronto, é isso, né? Se eu tô dando o meu melhor, eu tô sendo uma boa mãe. Claro. Né? Então não tem por que eu me sentir
muito mais culpada por isso, Sim. né? Mas é difícil você equilibrar todos os pratinhos, é muito difícil. Dá um exemplo, por exemplo, quando você se sentia meio mal, entre os meninos, tá? Eu tô imaginando assim, a casa lá, rodando, os bebês chorando, o outro bebê aqui pedindo, o mais mocinho também tava lá, né, querendo a mãe dele. Geralmente... Conta como que era, assim, na Assim, a casa. culpa que eu mais tinha era com o Matheus, o mais velho, entendeu? Porque ele pediu tanto e ao mesmo tempo... Ele pediu um irmão. Ele pediu um irmão, mas eu não queria ficar órfão, porque geralmente ele tava praticamente sem pai nem mãe, porque eu ficava com os gêmeos, meu marido ficava com o Dante. Tá Era isso, gente, entendeu? Então eu me senti muito culpada. Aí o que eu fiz com meu marido? A gente montou uma estratégia. Então, geralmente, uma vez no mês, meu marido saía com o Matheus, levava para jantar, levava em São Paulo, num lugar que ele gostasse, levou viajar. Então, eles tiraram férias, saíram 20 dias de férias. Depois de um ano, foram mais 10 dias de férias, entendeu? Porque eu não estava conseguindo, eu não conseguia sair. Né? Você tinha que ficar com a galerinha em casa, com os pequenos, e foi legal essa ideia, né? De marido vai viajar com o filho, né? Porque a gente começou a fazer essa troca, porque para ele não entender que o que ele quis tanto, nossa, afetou, né? Ele estava sentindo falta da mãe e do pai, estava atrapalhando. É difícil isso, né? Sim. Ainda mais assim, estava com 10 anos, então... Mas um pouco iniciar uma adolescência, que já é uma fase mais complicada, uma fase de questionamentos, né? Tem gente que fala, né, que quando... depende da idade, claro. Quando o filho único pede um irmãozinho, um irmão, ele quer uma companhia para brincar. O irmão não chega em casa pronto para brincar. Na idade do filho mais velho. E no caso dos seus, eles têm uma década de diferença. Então... é um bebê, a companhia para ele jogar bola, brincar, demora para acontecer, né? Sim. Hoje, com 5 anos, ele tem 15. Na verdade, cara, eu lembro muito a Júlia, assim, a minha filha sempre quis muito irmão, né? Muito. E daí, quando a bebê nasceu, ela curtiu, ela foi lá, carregava, né? Daí deu um tempinho, ela começou a ver que a vida dela tava mudando, né? Porque a mãe dela, que tava sempre só atrás dela, assim, eu não levava, não buscava mais na escola. Mudou, né, o esquema. Daí deu um tempinho, ela começou a falar assim, nossa, bebê dá trabalho, né, mamãe? Daí depois de um tempinho eu falava, ai, Ju, mas olha aqui, sua irmã, você não pediu tanto. Você gosta, né, da sua irmã? Você ama a sua irmã? Ela falava assim... 70%. Então, cara, é assim, na hora que a criança imagina é outra coisa. Ela acha que vai chegar uma criança lá pra ela brincar. A Bela uma já quer chegar um bebê bonequinha. pra ela brincar, não é bem assim, Vem né? alguém que vem competir espaço, que vem tirar o pai e a mãe, que vem, né, trazer desafio, que vem trazer uma outra coisa. Outra né? realidade, né? E uma coisa que eu sempre ouvi, eu que tive filhas com muita diferença, foi assim, são 2 filhas únicas. Uma cuida da outra. Gente, não tem nada disso, tá? Elas são irmãs. Elas brigam, elas se curtem, uma vai roubar a maquiagem da outra. E assim, não tem nada desse negócio de A mãezinha. sociedade adora dar pitaco, né? Adora. Adora dar um pitaco. Se é um, porque Falar um é com pouco, você, se é exato. 2, porque não sei o que, se é 3, se é 4, se é louca. Né? Adora dar um Se pitaco. não tem nenhum, absurdo. É um absurdo. Se só tem um, tá certo também. Né? Eu lembro difícil. quando eu queria engravidar, eu fui numa festinha infantil e uma pessoa me disse o seguinte, nossa, e acabou comigo. Nossa, você quer engravidar? Se você já é tão velha. Ah lá. Que A fofa. pessoa já era mais velha que eu estava grávida. Aí eu lembro que eu saí da festa arrasada. Tá falando Arrasada. dela mesmo. Saí arrasada, mal. Falei, meu Deus do céu, por que eu vou querer engravidar? E depois de ter passado tudo isso, eu falo, nossa, o que as pessoas falam, né, gente? Poxa, a gente tem que saber, se a gente não vai fazer uma diferença positiva na vida do outro, não fala nada. Eu acho que é verdade, É né? É tão... Às vezes, é o que eu falo, não é nem por maldade, acaba saindo, né? Mas, gente... Machuca. E você sabe que, né, das mulheres que vêm aqui, do que a gente assiste, isso é unânime, né?
ao quanto que a opinião do outro afeta de uma forma que é muito ruim. As pessoas precisam ter essa ideia de que não falem sobre tudo. Porque as pessoas não querem ouvir a tua opinião, né? Você não sabe o momento que a outra pessoa se encontra, o que ela tá passando, se ela tem alguma dificuldade, se ela tem alguma doença, não é verdade? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado. Sim. Né? Então, hoje em dia eu falo... Peraí, então a velha A velha grávida falou que você tava velha pra ficar grávida. É assim, né, gente? assim. E falando sobre isso, a gente vê o quanto que realmente nós somos um ser que a gente é impactado pela sociedade e como que a gente precisa estar muito conectado com a gente mesmo, principalmente para lidar com tudo isso que você acabou de contar da tua jornada. Qual que era o teu ponto? Onde que você se apegava de unhas e dentes ali para continuar na tua estrutura, no teu eixo, para você conseguir acordar e fazer as coisas que você tinha que fazer? Qual que era teu ponto central de apego, né? Onde eu vou me apegar agora? Eu acho que o que eu me apegava era na fé. Porque Sim. eu falava assim, gente, deu certo até agora, quer dizer, eu já passei por tantos, né? E assim, quando você passa por algumas coisas difíceis, enfim, você encontra outras pessoas que estão nos momentos tão ruins quanto você, que você fala, nossa, eu sou feliz e não sei, né? Então hoje eu falo, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antes de ter mais esses outros 3 filhos, antes de ter meu mais velho, antes de passar por tudo que eu passei, antes de ter tido uma paralisia. Então, assim, você dá valor para coisas que antes você não dava, né? Então, você prioriza, você dá valor, você quer estar junto com quem realmente gosta de você, né? E é isso. Rodrigo, você parece uma pessoa, assim, muito otimista, passando por momentos difíceis que você relatou aqui, sempre com fé e falando, deu tudo certo até agora. Você comentou isso mais de uma vez, você falou essa frase, né? Olhando para trás agora, talvez seja até fácil contar a sua história, mas quando a gente está no olho do furacão, passando pelo drama mesmo e ainda não sabe que aquilo vai ter um final feliz, às vezes é bem mais difícil do que contando do passado. Você não fraquejou, você nunca deprimiu, você não teve um momento de desespero, assim? Eu acho que assim, eu deprimi depois que os gêmeos nasceram, passaram por uma fase muito complicada, né? Com 2 anos, quando eles fizeram 2 anos, deu uma viradinha de chavinha, que eles passaram a dar menos trabalho, que foi que eu dei uma baqueadinha. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, como eu consegui passar por isso? Deu uma angústia, né? Porque parece que tudo passou e daí você sai daquela adrenalina. Sim. Que louco. Então te dá um baque. Mas uma coisa temporária, não que você precise de algo, tomar algo. Não sou contra, sou muito a favor, né? Acho que a gente tem que fazer aquilo que vai nos fazer bem, né? Mas eu acho que eu peguei muito assim, gente, olha a família que eu formei, né? Então, assim, meu Deus, eu não tô aqui por acaso, eles não estão por acaso, a gente passou por pandemias, Sim. né? Por situações médicas. Então, assim, Essa é a sua força. né? Então, vamos lá, a gente já venceu. Sim. Agora, não vou romantizar. Não é fácil. Eu me descabelo. A gente surta, Perde a gente paciência. briga, a gente perde paciência, porque é uma loucura. É vida real. É a Tem vida 25 real. anos de união com o teu marido, que também tem que Exato. regar essa... Não são só os 4 meninos, tem o O casamento, Exato. né? Então, Amiga, tem que ir bastante no supermercado. Então, assim, você tem que encontrar. Me imagina, são Comida. 5 homens. É muita comida. Fora o cachorro agora, né? Agora arrumaram um bebê golden, um Billy. Você arrumou um cachorro? Nossa, Bebê agora eu macho. Nossa, agora eu Macho. sou fã. Como é isso, gente? Eu tinha um cachorro Otto, um border, que faleceu em dezembro. E os meninos ficaram muito, muito mal. Eu fiquei muito mal. E aí eu tinha um coelho também. Aí meu coelho morreu no começo do ano.
Tava muito fácil a vida dela. Na verdade, assim, a vida da Andressa tava muito fácil. É isso. Ela falou assim, cara, as crianças estão na escola. Eu tenho, ó, o meu mais velho Não, e ela, você viu adolescente. que ela falou quando tava fácil? Com 2 anos. Tem alguém em casa assistindo com um filho de 2 anos, que é o Terrible Two, falando assim, como assim mais fácil com 2 anos? O negócio tá Mas feio. imagina, um adolescente, né? Mas que se vira. Os 3 crianças na escola. Ela tinha 4 horas por dia pra ficar sem fazer nada. Tem que ter mais um Como assim o supermercado? O Quem supermercado. faz, gente? Ela vai todo dia. supermercado. Pois é, praticamente todo dia, né, mano? E aí veio agora o Billy, um filhote de gol. Muito que fofo. arranjaram, mas um menino. Ela falou que ela surtou um pouquinho. A hora que chegou o cachorro. Mas é isso que mantém ela viva, gente. Mas eu falo assim, ele tá sendo minha terapia. Porque Ai, que daí delícia. todo mundo sai, eu fico com ele, eu E falo, diz vejo que a hora de daí poder sair daí pra você tem seu passear, cachorrinho. daí eu consigo desabafar com ele, porque eu vou falar, ele olha pra mim Não vai te julgar, Ele vai te entender. não vai Ele falar só quer um nada, só carinho, vai te lamber e entendeu? pronto. E diz que ele se esconde dos meninos. se esconde, coitado. Ele olha, ele fala, meu Deus, que família que eu caí. Que barato. Ai, gente, imagina o dia a dia da família. Não, Cara, é deve ser bagunça, muito mas divertido. É um caos de amor e. E não adianta briga. você querer deixar tudo perfeito lá, porque no fim não tem como, gente. Não, eu sofri muito, porque eu gostava, assim, de tudo nos mínimos detalhes, listar. Gente, não tem isso. Não tem isso. Não tem. Mas você dorme, né? Já. Acho que Você já dorme. não. Acho que cada hora acorda um, Eu né? durmo muito pouco. Eu durmo muito pouco. Os meninos sempre me deram muito trabalho essa questão do refluxo. Eu não dormia. Eu fiquei 2 anos praticamente sem dormir, porque o refluxo deles era muito grave. Então, foi terrível. Eles acordavam 10 vezes na noite. Se não acordava um, era o outro, né? Era... O Dante teve uma fase de terror noturno que, Nossa, meu Deus isso é do ruim. céu, A criança eu nunca acorda tinha gritando, visto né? isso na minha vida. É pânico. Fiquei assustadíssima. Como que é, amiga? Ele sonha, mas assim, ele abre o olho e tá sonhando, é uma coisa, e começa a gritar. E dura um tempinho, né? Dura um tempo. Eles ficam em surto, você não consegue tirar, né? Não. É, porque não acorda. Eu já tive isso com a minha mais velha. Porque a criança tá lá, só que você não sabe se ela tá dormindo. Eu falava assim, ela tá dormindo. É uma situação Não, é diferente. uma situação diferente. E Dante passou? E passou, mas foi Sozinho? assim, sozinho, mas foi um ano. Um ano bem complicado, entendeu? Bem difícil. A gente não sabe se é também por conta dos gêmeos, porque os gêmeos, como eles acordavam muito à noite inteira, então o Dante não conseguia dormir. Então o Dante acordava. Então a gente não E sabe não se estavam no isso- mesmo quarto ou estavam? Às vezes Eles não dormiam no mesmo quarto. os 3, tá? Até hoje eles dormem, então. É tudo igual, né? Assim, Diz que cada não dorme. dia um dorme num lugar. Tem E os dia que gêmeos um são dorme- grudados, eles são univitelinos, eles têm aquela São. coisa de. Eles têm uma questão que eu falo que é além da vida. Isso é É, barato. é uma coisa de pele. Eles precisam É de estar Tá dormindo juntos. junto, lindo. encostados. Ai, eu acho tão Ai, que Eu também lindo. acho. É porque eles estão Eles lá, foram precisam. juntos. É esquisito, é uma coisa bem esquisita. Assim, quando um não vai na escola porque tá doente, o outro, a escola fala, não ficou bem aqui, Olha. entendeu? Então, às vezes eu tenho que deixar os dois, eu não gosto de sair só com um. Então, é bem diferenciado essa relação de Vai gemelagem. ser a autonomia vai ser construída, né? Vai ser um processo. Né? Isso, esse é um processo. Que legal. E deve ser muito legal ser mãe de gêmeos, né? É legal, é um desafio, né? Porque Eles são parecidos? Igual Eles você são falou, eles precisam... Não, eu tô falando... Não, Ah, eles de são jeito. idênticos. Tipo, Ruth e Raquel, né? Geralmente. Pode ser Ruth e Raquel, que é bem diferente. Personalidades as espelhadas, personalidades né? são completamente diferentes, mas os gostos são os mesmos. Então, eu tenho que comprar coisas. A sunga, que a Adri tava ontem, ela tava no shopping procurando uma sunga pra cada um, só que eles queriam do mesmo tema. Do mesmo tema. E o Dante, pra você ver a diferença, são 11 meses. Então, praticamente trigêmeos. Então, ele quer, às vezes, o mesmo tema dos meninos e os meninos querem o mesmo tema do Dante. E a Aí já fica mais dificuldade que fácil. você tem de encontrar, porque as lojas é o seguinte, elas têm uma grade, então, geralmente é 2, 4, 6, 8, um de cada. E assim, eu preciso de então, 3 vamos supor, os iguais. gêmeos, eu preciso de 2, 4, entendeu? E eu nunca encontro a grade. Então, aí
eu pego num shopping, eu pego. Ai, que daí eu vou ter outro shopping. Ela é demais. Ela é Ela vive pra demais. eles. Então você tem que fazer esse meio campo. Uma vez uma professora disse assim para mim, Andresa, me chamou para conversar na escola e falou: olha, seria bom que você não comprasse uma agenda igual dos gêmeos, que fosse diferente e tal. Eu falei, mas eles querem igual. Não tem. Eu sempre proponho um de uma cor, outra de outra. Eu sempre tento fazer dessa forma. Eu coloco um shorts de uma cor, outro de outra. Eu tento Mas fazer. eles pedem que seja igual. Mas eu quero igual do outro. Eu quero Quando a igual do meu demanda irmão. é deles, é outra coisa, Então, né? assim, é eles que me pedem. Então, eu falo, eu não posso ter briga, porque assim... Com certeza. eu passo essa briga, Às vezes eu nem não sou mãe de precisa, gêmeos, às vezes eu né? olho de longe, a gente, sem querer, julga. A gente faz isso. Eu falo, a mãe vestido todo mundo igual. E é o que você tá Eu falando. sempre às encho o saco de uma amiga minha e falo, amiga, Eles que tá sempre querem. igual não sei quem é quem. Eles São que querem. idênticas. Às vezes é eles que querem. Mas eu acho que a maioria das vezes são eles que O querem. que não é indicado é a mãe decidir por eles, sim. né? Isso não é indicado mesmo, mas eles Diz que hoje em dia, falarem- até nas escolas, tem colocado gêmeos em uma sala separada do outro, né? Pra não Obrigatório. ficarem... É obrigatório? Na escola, eu tenho 3 escolas, né? Que Nas eu escolas saiba. dos meus filhos, cada um tá em uma, são 3. Gêmeos Você não não podem separa. estudar juntos. Os meus são juntos. Mas é a indicação só, não que seja proibido. Eu nunca. Eu acho que é todos já indicado, passaram tipo por assim, gêmeos. olha, é eu acho. indicado, é bom, Eu né? nunca vi Eu uma acho mãe. que proibido não, porque os meninos estão É, eu na acho que mesma proibido sala, não Eles é. estão. mas por questão que não tem outra sala, porque Bom eu saber, mesmo, É uma só. eu ia optar por ser salas diferentes. Tá. Porque depois dos 7 anos, a gente sempre começa a investir no desenvolvimento da autonomia, né? Dos 5, 6, 7 anos. É importante a criança ir crescendo e desenvolvimento o euzinho dela. O individual. O individual dela, né? Eles estão com 4. 4. Ainda tem Ainda é um, pequenininho. ainda tem um E tempinho. não tem outra sala também, Não tem isso. Não tem, É. mas acaba atrapalhando um pouco. Às vezes um se porque apoia no outro, acaba, né? Você acaba Usando deixando o de outro falar como com outro amiguinho, de brincar com outro amiguinho. Então isso acaba, eu acho que atrapalha muito. E a relação desses 3 pequenininhos com o grande, como que é? Turbulenta. Não é de sério. Nossa, Não mas sei, pro Matheus não deve ser Pro fácil. Matheus não é fácil, porque que os meninos são terríveis, né? Sim. Então eles são barulhentos, eles quebram tudo, são 3 agitados. Tratores, completamente. 3 tratores. Tratores. Então não são fáceis. E o Matheus também nessa fase da adolescência, né? Que é uma fase também que não tem paciência com nada. Né? A gente fala que é a fase de virar olho, né? Então é bem difícil, né? Eu falo que você tem etapas completamente diferentes, né? Então a gente tem que ficar tentando administrar. Mas às vezes a gente estressa, né? Esse negócio do adolescente. Eu sei que é adolescente, mas a gente tá todo mundo nessa fase. A Mari já. É porque a já gente é tá 40 numa- mais, então a gente tá passando por fase, às vezes, hormonal. Charles, não estamos na menopausa ainda. Não. Apesar Estamos de no 40 mais. climatério. E aí os filhos adolescentes também. Mas olha só, a gente tá chegando no fim do nosso tempo, Dre. Ai, mas só deixa eu falar uma coisa eu ia antes. falar, se vocês querem falar alguma coisa. Eu quero. Calma, eu quero. Então vamos colocar. Então vamos, você não devia nem ter falado ainda, peraí. Eu ia falar desse negócio de, assim, que pra gente como mães também, nessa parte de ter um filho adolescente, que tem um filho menor, esse filho adolescente, ele já tem tamanho pra gente pensar que você pode me ajudar um pouquinho? Sim. Enquanto eu vou fazer tal coisa, você pode dar uma olhadinha aqui? E muitas vezes, no caso, a minha falar, não dá. Agora, Perfeito. pra mim, não dá, não sei o que. E daí isso já acaba virando um estresse meu e ela, que não deveria. Só que vira, e daí eu já me culpo também. Daí eu falo, gente, peraí, eu tô certa de falar que ela poderia me ajudar e não me ajuda? Ou eu tô errada, porque ela é irmã, então a gente fica também nessa... É confuso. Não é confuso? É porque eu acho que antigamente se tinha, assim, os pais criavam todos os filhos com essa coisa de você cuidar do seu irmão. A mãe nem precisava falar. Minha Sim. mãe, meu pai nunca falou Era automático. nada. Era uma coisa meio que automática, né? E eu não sei se é porque de repente eu esperei, teve uma diferença muito grande de idade, que eu acho que isso ajuda muito, entendeu? Do Matheus, ter tido o Matheus, depois ter tido o Dante e vindo os meninos. Então eu acho que eles não conseguem enxergar isso.
né? E isso realmente é estressante. É uma fase hoje em dia que eu falo como é difícil. Eu acho muito mais fácil a infância, que é desgastante, Braçal. Eu também. do que o emocional de uma do adolescente. adolescente. É desafiador. Né? Porque é muito difícil. Isso Mexe é. com a gente. Sim. Né? Mexe Total. completamente. Agora, ó, vamos fazer as últimas perguntas aqui que a Fernanda fala, né, de fazer. Porque já tá acabando o tempo. Eu sei que talvez a Mari tá segurando aí uma perguntinha. Quer comentar Eu vou alguma falar coisa? primeiro, porque eu falo muito. E aí, amiga, agora eles estão crescendo. Isso que eu ia Era isso perguntar. que gente, que sincronia. você, vai. Faz você, amiga. Formula pode ir. bonitinho. Não, porque assim, agora quando as crianças têm 4 anos, eu acho que o Marco há 4 anos. Não sei se vocês têm essa. Mas assim, sabe quando 4 anos já pode ficar com a monitoria no hotel? É verdade? Já pode ir pra colônia de férias. 4 anos é quando assim, eles podem. Não, o problema é esse. É verdade, é isso. O Eu ia problema ver é a que gente eles comentou. podem, mas não. Eles não querem! Ah. Você acha que eles vão ficar com a monitoria se eles podem encher o saco o dia inteiro no hotel? Fala sério. Não, gente, mentira, mas é verdade. Ah, não. Você fala, já pode ir, mas eles não vão. Mas então, aí, eles estão com 4 anos, tá? Você já tem... Você sabe pra onde ir? Você já consegue se enxergar nessa vida de trabalhando de novo, levando sua vida, tendo um esquema de que você não vai sempre levar e buscar aí no supermercado, porque você vai... Você Ou já comprar consegue- coelho, cachorro, papagaio. Você já consegue imaginar? Isso ainda não tá na hora. Eu consigo. Na verdade, eu acho que eu preciso disso. Talvez não igual anteriormente a vida que eu tinha, a rotina louca, né? De ficar 8, 9 horas fora de casa trabalhando. Não dá. Porque eu tenho que me preocupar também com essa questão da logística deles. Mas sim, me visualizo completamente diferente. Tenho objetivos, quero fazer alguma coisa pra mim. Eu acho que isso é importante, né? Porque além de mãe, eu sou mulher, né? Eu sou profissional, Claro. né? E os filhos, uma hora vão voar. Né? Exatamente. Uma hora eles saem de casa. E saem mesmo, viu? Ai, E Mariana, chega você sabe que eu não quero rapidinho. pensar muito nisso, não. Na hora que a Mari fala que já tá passando, muito dia eles vão, daí a gente fica assim, ai, mas vai demorar. Passa ainda. rápido demais. Né? A maternidade, eu ouvi essa frase em algum lugar, não sei onde, que eu achei muito boa, que é assim: os dias passam devagar, mas os anos passam rápido demais. E é Passa, verdade. voa. E os dias passam devagar, né? Porque a gente fica assim, gente, nossa, agora as férias chegam. Férias. Pouco já tá Férias voltando às chegando. aulas, né? Então é legal, às vezes, a gente até para pra pensar nisso, né? Vamos aproveitar, né? Passa rápido. Passa rápido, tem que aproveitar, né? E eu queria falar uma coisinha, assim, que eu tô apaixonada pela tua história. Né? Apaixonada por tudo que você trouxe, assim, eu acho que é aquilo que você falou, né? É tantas demandas internas, tantas emoções, tantas situações que você lidou nesses seus 44 anos, né? É pouco tempo para tanta coisa. E eu vejo aqui uma mulher tão evoluída, tão plena, ela falando... Ela você tem vai- uma leveza, uma né? leveza. E a gente viu e te conheceu e viu, assim, os seus pontos de apoio. E você se apoiou em pontos sólidos. Primeiro na tua vontade, naquilo que você queria, naquilo que você desejava, naquilo que era a tua intuição ali de mãe, que muita gente não dá valor para isso, mas o nosso fundinho ali, ele conhece e tem o nosso poder de decisão, a nossa vontade na tua fé. Né? Exato. Foi sensacional. Exato. Que E a família exemplo, também. quanto aprendizado, assim, quanto aprendizado. Você trouxe muita esperança, Sim. né, para nossos dias difíceis, para as nossas lutas. Obrigada, querida. Obrigada Foi muito a bom. vocês. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Ai, amei! Ai, gente. Eu sou a velhinha. Gente, hoje